E aí, pessoal, mais uma aula de taxonomia integrativa zoológica. Semana passada a gente fez uma introdução sobre o que é taxonomia, né, de onde ela veio e um pouco sobre o que a gente vai estudar, né? Mas eu acho que foi mais uma conversa para vocês sentirem o que é o tópico da disciplina e hoje então vamos finalmente começar uma aula aí falando sobre o porquê dessa disciplina, né? E o primeiro passo que eu acho é como que era, como que está hoje, né? E um pouco do futuro da taxonomia. Então coloquei alguns slides para a gente discutir o assunto, alguns artigos também, coisas novas para a gente pensar sobre. E aí na nossa aula, na sala do Google Meet, a gente discute melhor, tudo bem? Então vamos lá. Eu falei sobre aquele toque que o biólogo tem, né? Que o taxonomista, aquela pessoa que faz a taxonomista, é um biólogo, tem toque, quer organizar tudo, né? Eu falei lá da cerveja, falei dos talheres, né? E que a gente tem aquela síndrome do lar. Isso aí eu falei já, para quem fez biosistemática comigo, eu menciono sobre essa síndrome também, que a gente tem de organizar a natureza. A gente vê um nome e quer dar nome para as coisas. E então nós queremos tudo organizado. Eu, que sou taxonomista, gosto de ver as coisas organizadas, né? Pelo menos os nomes dos bichos. Não vou mostrar aqui o meu quarto para vocês, mas os bichos, pelo menos, a gente quer ver a natureza de uma forma mais organizada. O ser humano ele não se contenta de não saber o nome das coisas, né? E como é que a gente chegou então nas milhares de espécies que a gente tem hoje, né? Porque elas não são tudo a mesma coisa. E como é que eu sei que são várias coisas diferentes? E como é que eu dei nome para isso tudo, né? Como é que começou e como é que foi? Então eu vou passando aqui rapidamente os slides, mas vocês podem ir apertando um pause de vez em quando no vídeo, anotem as dúvidas e a gente discute depois sobre, tá? Mas por curiosidade, a nossa aula vai ser toda baseada aqui com exemplos de anfíbios, né? Inclusive, isso aqui é uma palestra que eu dou, uma parte desse tópico que eu discuto, né? Então, e é os bichos que eu trabalho, mas isso se aplica para qualquer grupo zoológico, né? Então, por exemplo, isso é um tipo de rã-pimenta lá da Amazônia, né? Chama Leptodactylus pentadactylus, que é o nome atual hoje. Quando ela foi descrita com esse nome aqui, ó, Rana pentadactyla. E ela foi descrita, na verdade, baseada nessa foto aqui, ó, do Seba. O, a pessoa, né, o Laurent, quando descreveu esse bicho lá em 1768, ele não viu o bicho, ele viu só esse desenho. E o Seba, ele desenhou errado esse bicho, não existe, esse bicho só tem 4 dedos, ele desenhou o bicho com 5. E aí, quando o Laurent viu, eu falei assim, olha, um anfíbio com 5 dedos, então pentadáctila, né? Mas olha só a descrição, o que eu quero chamar a atenção? A descrição é só essa diagnose aqui, ó. Tem 4 linhas, né? Corpo venulofo, maculofo, tudo em latim aí, né? Mas são 4 linhas. Isso aqui é a variação e onde que o bicho ocorre, né? Então, olha só. Em 4 linhas ele descreveu uma espécie, né? E sem falar muito mais ou menos como é que era o bicho. Isso lá em 1768. Um pouco depois que o Linneu mostrou como é que eram as regras, né? Então, assim, uns 10, 15 anos depois que o Linneu criou as regras aí da taxonomia zoológica, da taxonomia em geral, né? Aí vamos passar um século para frente, aí olha só. O Cope, que foi um americano, né, meio doido, ele descreveu aqui já Ila acuminata, é uma perereca que tem no Pantanal, bem comum aqui no Mato Grosso do Sul, né? Já em inglês, então já tem um outro idioma, não era obrigatório ser em latim a descrição, mas olha só, em 2 parágrafos, 3, né, descreveu uma espécie de perereca, né? Então, um trabalho bem curtinho descrevendo o bicho, mas com uma descrição um pouco melhor, né? Fala até da língua, né, do tímpano, do, do saco vocal do bicho, né? E deixa eu voltar aqui para o meu ponteiro. Ok. E aqui a gente pega mais um século para frente depois. Então agora 1963, né? Então já no século passado, né? Então aqui a Berta Lutz, que foi uma herpetóloga brasileira, né, uma cientista brasileira, lutadora pelos direitos das mulheres, inclusive, né? Ela foi uma das responsáveis pelo sufrágio feminino, pelo direito do voto da mulher também, isso acho importante de destacar. Mas olha só, a Berta aqui já no século passado já tem uma descrição de uma espécie, né? Então aqui, olha só, não é mais uma prancha, a gente já tem uma foto preta e branca, né? Mas a gente já tem uma foto que permite então a gente visualizar como é que era o bicho, uma coisa muito mais fidedigna. Então pensa como que a tecnologia já melhorou. Não só mudou o idioma, né? Mas a gente agora tem como comparar de uma forma mais apropriada. Tem medida da série tipo, né, do holótipo, dos parátipos, com paquímetro, né? Tem
coordenada geográfica, então é uma descrição muito mais precisa, né? Isso é uma descrição muito legal. É uma espécie válida ainda, os três que eu mostrei até agora, né? Mas eu quero chamar atenção para a câmera, porque a gente tem agora aqui uma foto. E aí, olha só, ainda aí no mesmo século passado, né, o Bockmann descreveu aí o Physaena cicada, né, em 1966, que essa foto é minha, não dele, tá? No artigo não tem a foto de um bicho em vida, assim, colorida, tem a foto de um holótipo, mas olha só, tem um sonograma, que é, então, um gravador. Ele levava esse trambolhão aqui pro meio do brejo, gravava o sapo cantando, ou quem trabalhava com passarinho, com macaco, né? E tinha como colocar uma informação a mais. Então, olha só, eu tenho uma diagnose que, por mais que tenha duas linhas, a descrição da espécie ela é um trabalho científico muito maior agora, né? É possível repetir, comparar, tem um método científico, tem um rigor científico. Então aqui a gente tinha a câmera, a gente agora tem um gravador, mais a câmera, então a coisa vai evoluindo, né? Mas olha só, a gente foi organizando então e amadurecendo e melhorando a forma de descrever espécies, né? Mas aí a gente organizou as panelas, né? Mas a pia da cozinha está bem cheia, por quê? Porque tem muita coisa para descrever ainda, gente. A gente divide o planeta, e isso é uma informação de 3 dias atrás, né? Do professor Mário Moura, lá da UFPB. Durante o pós-doc dele, a gente vai discutir isso no final da aula. Hoje a gente divide o planeta com 10 milhões de espécies. 10 milhões de espécies. Mas a gente conhece formalmente menos de 20% delas. Então é muito pouco que a gente conhece dos bichos no planeta Terra, tá? E a gente mora no lugar mais privilegiado do mundo. Esse mapa aqui de cor, né, as cores quentes, é onde tem a maior diversidade, a biodiversidade do mundo, de planta, de bicho, de tudo, de fungo. Então olha só, aqui ó, o Brasil pega toda essa parte aqui, né? Então o Brasil tem as áreas mais quentes aqui, né? Com exceção do pezinho dos Andes aqui, que a gente não pega tanto, né? A gente pega um pedaço aqui. E assim, a Mata Atlântica, o Cerrado, e compara assim, por mais que aqui seja muito vermelho, o amarelo são regiões muito ricas também. Né? Então o Brasil todo é um lugar mega diverso. Só que a nossa pia está muito bagunçada ainda. Então a gente organizou lá as panelas, mas tem muito talher, muita outra panela para arrumar ainda. Então a gente já deu nome para muitas coisas, foi ficando mais criterioso para descrever os bichos, né, os organismos, e a gente sabe que ainda tem mais 80% da biodiversidade do mundo para ser descrita ainda. Então nós nos tornamos mais exigentes com os avanços tecnológicos. E as nossas descrições agora precisam ser integrativas, porque antes eu só olhava para o organismo e falava, ele é redondo, marrom e tem 20 centímetros. Isso era o suficiente para eu descrever uma espécie. Hoje não. Hoje eu preciso, ele canta dessa forma, ele ocorre em tal lugar, o DNA dele é desse jeito, né? Então a gente tem que juntar todos esses dados. E essa taxonomia integrativa, que é a nossa disciplina, é discutir o uso de várias ciências e integrar elas, essas diferentes ciências, para fazer taxonomia. Tá? Então, um exemplo que eu gosto de dar é uma espécie que eu descrevi com os meus alunos em 2018, né? Phasmaila lisbela, um bicho bem bonito da Mata Atlântica. Nesse trabalho a gente usou, então, morfologia externa para descrever a espécie. Porque as Phasmaílas, antes dessa espécie, existiam 8 espécies descritas. Essa foi a 9ª. Né? E eu tinha que comparar com as outras 8, mas elas eram muito parecidas. Só por fora, assim, era muito diferente, muito difícil separar. Mas aí o canto, o jeito que o macho vocaliza é diferente. E quando no campo lá eu peguei o girino, ó, e o girino dela também era diferente de algumas outras espécies. E quando eu vi o DNA dela, que é o laranjadinho aqui, ó, não compartilha plótipos, né? Não, tem uma história evolutiva distinta também. Então juntar essas várias frentes, né? Morfologia, bioacústica, biologia larval, evolução, genética, morfometria, são várias ciências que eu junto para fazer taxonomia. E é isso que é taxonomia integrativa. Ok? E aí, felizmente, então, o avanço tecnológico elevou também o nível das descrições. Né? Então, esse avanço no decorrer do tempo, que eu vim mostrando para vocês como é que era no passado, né, em 3 séculos a gente tem uma taxonomia muito melhor para reconhecer espécies crípticas, que é o que a gente tem na maioria para descrever hoje. Então vamos entender o que é espécie críptica também. Aperta um pause aí, respira fundo
e a gente vai ter mais disso na aula também, né? Então, o que é uma espécie críptica? A espécie críptica, eu recomendo esse trabalho aqui do Bickford, de 2007, né? São duas ou mais espécies diferentes. Elas são crípticas se são ou foram classificadas como uma mesma espécie, tá? Porque são, pelo menos superficialmente, morfologicamente indistinguíveis. Então, vou traduzir isso aqui para vocês. Existem espécies que elas são iguais. Elas são espécies diferentes, mas que aparentam ser iguais, tá? E existem várias dessas no mundo hoje. Várias dessas no mundo hoje. Vou contar um segredo para vocês. O jacaré do Pantanal, por exemplo, e o jacaretinga, que é o da Amazônia, eles não têm diferença na morfologia. Os dois são iguais. Por que eles são diferentes? A gente vai discutir isso mais para frente, tá? E aí, para definir espécies hoje, né, o conceito que eu uso, que eu recomendo para todos vocês, é um que o De Queiroz propõe aqui nesse trabalho de 2007 também, que eu vou deixar linkado lá no site para vocês lerem esses dois trabalhos do Bickford e do De Queiroz, que uma espécie é uma linhagem que está evoluindo separadamente, né? Então, contudo, o histórico taxonômico de um grupo também influencia na taxa de encontro de espécies crípticas. Grupos de animais que são meio negligenciados, que a gente não estuda tanto, tem um monte de bicho diferente, que é uma morfologia diferente para descobrir. Mas aqueles grupos que são muito estudados, por exemplo, as aves. Aves têm um grupo, são muito estudadas. É muito difícil achar espécie nova, morfologicamente nova em aves, no grupo das aves. É mais fácil achar espécies crípticas, né? Então, eu recomendo tanto o trabalho do Bickford quanto do De Queiroz para entender um pouco sobre espécie críptica. E por que eu estou falando tanto de espécie críptica? Que para descrever espécies hoje, aquelas 80% de espécies que a gente tem para descrever, a maioria delas são espécies crípticas. Tá? Então, aqui um exemplo. Tá? Em 2017, aqui, ó, o Castroviejo Fischer, Santiago, que é professor lá na PUC do Rio Grande do Sul, né, eles descreveram a Filomedusa chaparrói, né, para o Peru. E eles falam no trabalho que eles não foi possível detectar caracteres morfológicos quantitativos que distinguissem chaparrói de Filomedusa camba. Ou seja, opa! Então é possível descrever espécies que são exatamente iguais morfologicamente, tá bom? Só para mostrar isso aí. Porque ir pro mato, gente, e encontrar um bicho bem diferente, tipo isso aqui, ó. Isso aqui é uma perereca, para quem não conhece os anfíbios. Isso é um bicho muito diferente. Eu descrevi essa espécie com alguns amigos lá em 2013, né? E é muito diferente esse bicho. Não tem nada parecido com ele. Muito diferente. Mas não tem mais isso pra gente encontrar. Isso é muito raro de acontecer. Acontece ainda? Acontece. Mas em cada 50 espécies que a gente tem para descrever hoje, uma vai ser muito diferente. As outras 49 vão ser muito difíceis de se descrever só com a morfologia. Você precisa usar taxonomia integrativa. Para isso que a gente vai discutir taxonomia integrativa nessa disciplina, né? Então, por exemplo, nos anfíbios, tem 16 mil espécies para serem descobertas. Aproximadamente, né? Uma estimativa. Tem gente que diz que tem muito mais ainda, né? Mas o que sobrou para descrever foi as espécies crípticas, do jeito que eu falei para vocês. Tá? Então, da mesma forma que a gente vê um avanço nas tecnologias para descrever espécies, né? Então, tinha um gravador que era um trambolhão, hoje eu tenho um gravador que eu tenho aqui em casa aqui para ir para o brejo gravar um sapo. Então, eu tenho lá o meu sequenciador. Hoje já é possível sequenciar no meio do mato. Tem sequenciador portátil do tamanho de um celular, gente. Então, a tecnologia avança muito rápido, né? A gente precisa olhar também métodos para delimitar as espécies. Então, por quê? Ah, professor, então como é que eu... Porque qual que é a função dessa disciplina? Pensar em formas mais otimizadas, né, de descrever espécies. Então, se eu não estou conseguindo separar esses dois bichos, pode ser que eles sejam a mesma coisa, e não sejam espécies diferentes. Mas se for, e eu não consigo separar por uma ciência, por uma ferramenta, olhem outras ferramentas. E se essas ferramentas não estão funcionando, olhem outros métodos. Tá? Então, isso que eu quero chamar a atenção aqui. Então, por exemplo, os métodos moleculares hoje são os mais importantes para descrever espécies e para delimitar as linhagens evoluindo. Então, isso aqui ó, é um trabalho com umas ranzinhas de foliço ali da Mata Atlântica do Sudeste, né? Algumas ocorrem em ilha, inclusive, e elas são morfologicamente iguais,
mas elas têm históricos distintos. Elas estão separadas há mais de 4, 3 milhões de anos. Então são bichos muito antigos que o DNA fala pra gente. Então eu preciso usar essa fonte de informação para descrever a espécie. E que vocês não podem esquecer, e é uma mensagem que vocês têm que sair dessa disciplina sabendo, espécies distintas podem trocar genes, tá? Não só compartilhar os genes historicamente, mas ainda assim ter fluxo gênico. Isso aqui é um trabalho muito legal também, de uma colega minha, da Eliana Oliveira, que ela mostrou que tem uns calangos na caatinga, que são duas espécies, mas que essas duas espécies compartilham um gene, elas têm fluxo gênico. Muito interessante. E são duas espécies distintas. E aí a gente não pode pensar apenas em modelos multilóci quando eu digo que usam um monte de informação genética, né? Como o futuro da taxonomia. Isso não é o futuro, gente. Isso está acontecendo agora. Fazer taxonomia e não usar esses dados genômicos é fazer a taxonomia do século passado. A taxonomia de agora é usar dados genômicos, além de outras coisas, tá? E o futuro, né? O que eu quero mostrar para vocês? Por que isso aqui é o agora? Porque o futuro a gente nem sabe muito bem o que está acontecendo. Então, aquele trabalho do professor Mário lá que eu falei, né? Eu vou deixar linkado aqui a thread dele do Twitter, né, um post que ele fez no Instagram explicando esse trabalho, então tá mastigado lá para vocês, mas eu recomendo dar uma lida nele também, né? Porque o que ele faz nesse trabalho pra gente? Ele mostra aonde estão os vertebrados, aqui eu já não estou falando de invertebrados, mas provavelmente o padrão é bastante parecido, eu ouso dizer, onde estão as espécies para serem descritas, né? Então, olha só, isso aqui é só para mostrar que essa aqui é a taxa de descoberta de espécies aqui, ó, nesse eixo horizontal. Olha como que os anfíbios foram aumentando a taxa de descrição, os lagartos, né, os esquamata, né, os répteis. E aqui os mamíferos, né, tem picos de descrição, mas ainda assim a gente não conhece todos os mamíferos. As aves, praticamente, a gente chegou numa síntese aí já. A gente já conhece 99,9% das aves. Mas tem muito bicho, então, aqui, ó. A gente está vendo tanta curva aí, né, por causa do Covid. Então a gente está vendo que essa curva aqui dos anfíbios, dos lagartos, dos mamíferos, dos répteis, desculpa, está crescendo muito. Né? Então a gente tem muito, muito bicho para descrever ainda. E a melhor mensagem. Tá vendo esses tamanhos de pizza aí? Esses tamanhos das pizzas aí são os tamanhos proporcionais, né, para espécies serem descritas. Então, o Brasil é o país do mundo que mais tem espécies para serem descobertas. Então, se tem 80% de espécies no mundo, de vertebrados, para serem descritas, o Brasil é o país que mais tem elas para serem descritas. Então, se você tem a chance de ter no quintal da sua casa uma espécie nova e dar um nome para ela, isso é muito interessante. E aí, a gente deve ficar de olho também no que certamente será fundamental para delimitar melhores espécies. E aí não é um dever de casa, mas eu recomendo vocês que estão se formando, que estão terminando a graduação ou estão passando pela biologia agora e vão fazer o mestrado, doutorado nos próximos anos, galera, foquem em novas ferramentas também, que são o futuro, com certeza. Já estão sendo aplicadas, mas elas não são tão fáceis de avaliar agora. Mas sequenciamento de nova geração, já tem muita gente usando, mas tem formas novas sendo descritas semanalmente de aplicar esses dados. O transcriptoma, o que são os transcriptomas? Né? São aquelas partes dos genes que estão ativas, né? Que estão codificando uma proteína específica. Então, qual que é a proteína que codifica a cor da pena dos pássaros? Qual que é a proteína, qual que é o gene ativo na hora que o olho você está ativo ali, que produz para enxergar uma cor, uma faixa de cor diferente, né? Então, no transcriptoma é uma coisa bem mais nova, assim. Olhar o osso dos bichos, né? Os vertebrados, principalmente. Então, fazer CT scan, que a gente vê em 3D, o osso, vê por dentro do osso. Então, a gente já faz trabalhos de morfologia com o osso, né? Que é osteologia. Mas com CT scan é um negócio muito mais interessante, que você vê a forma mesmo, né? E modelos estatísticos, né? Quem quiser focar na estatística também, tem muitos modelos estatísticos, muitos algoritmos, né? Machine learning, que é um negócio assim que, com certeza, vai ser a forma que os biólogos vão lidar no futuro com as estatísticas, né? Então, a machine learning
eu acho que é um dos mais importantes aqui nos modelos estatísticos. Ok? E aí, antes de pensar em responder qualquer pergunta, não se esqueçam, não se desesperem, né? Toda ciência é multidisciplinar, né? A ciência é multidisciplinar. E aí fazer ciência atualmente é usar várias fontes. Então taxonomia hoje, taxonomia integrativa e taxonomia são sinônimos. Eu gosto de ainda falar taxonomia integrativa só para chamar a atenção mesmo, conseguir uns alunos aqui para me escutar de vez em quando. Mas toda ciência ela tem que ser integrativa e tem que ser multidisciplinar, tá? E o mais importante é integrar cientistas, que é a mensagem que eu quero deixar no final dessa nossa aula aqui, né? Que aquele monte de coisa que é o futuro, você não tem que saber tudo. Foca em uma, foca em duas, façam parcerias com outras pessoas que estão aprendendo outras ferramentas também, ok? Então, até amanhã às 10 da manhã, na hora que a gente vai discutir essa aula aqui, e a gente conversa mais. Um abraço para todo mundo.